Saudações, habitantes da noite. Esta noite, trago uma coleção de contos arrepiantes sussurrados entre as sombras, narrados por nossos assinantes. Preparem-se para uma jornada inquietante ao coração das trevas, onde o brilho familiar de letreiros de neon ilumina horrores que espreitam dentro dos limites de uma certa franquia de fast food. Relato 1. Segredos da Meia-Noite, desvendando o mistério da lanchonete assombrada. Em uma noite sombria, naquela lanchonete encravada em uma esquina deserta da cidade, eu, um simples trabalhador noturno, mergulhava nas profundezas de um mistério que assombrava os corredores vazios do estabelecimento. Desde o meu primeiro dia de trabalho, fui envolvido por uma teia de regras estranhas e segredos ocultos, como se o próprio ar exalasse um sentimento de temor. As normas rígidas em relação à cozinha sempre me deixaram intrigado. A proibição de nos aproximarmos sequer da porta dos bastidores despertava suspeitas, enquanto os hambúrgueres eram entregues por uma janela estreita, onde apenas as mãos rápidas dos cozinheiros e auxiliares emergiam, como sombras fugazes. A instrução para evitar comer as sobras dos lanches era mais uma peça neste quebra-cabeça sinistro, uma peça que nunca se encaixava completamente. E, sempre que eu retornava para casa após o expediente, uma sensação angustiante de estar sendo seguido me acompanhava pelas ruas desoladas da cidade. Meus colegas de trabalho, habituados à rotina noturna da metrópole, tratavam minhas preocupações com indiferença, atribuindo-as à paranoia típica da vida urbana. A falta de câmeras de segurança na lanchonete era justificada pela violência que permeava cada esquina da cidade. Embora as trancas e cadeados robustos sugerissem uma proteção mais física do que eletrônica. Em uma noite em que me vi obrigado a permanecer além do meu horário habitual, a lanchonete revelou seu verdadeiro rosto. A partir das 3h30 da manhã, o ambiente se transformou, como se uma sombra profunda se abatisse sobre nós. Enquanto eu realizava minhas tarefas de limpeza, murmúrios inquietantes ecoavam dos confins da cozinha, envolvendo-me em um véu de medo e mistério. Foi então que meu supervisor surgiu, com sua expressão sombria e irritada, como se soubesse dos segredos que guardávamos. Com um gesto brusco, ordenou-me que deixasse imediatamente o estabelecimento, deixando para trás os sons inquietantes que continuavam a ecoar na minha mente atormentada. E assim, enquanto eu caminhava pelas ruas desertas da cidade, a sensação de estar sendo seguido se intensificava. Como se os segredos sombrios da lanchonete tivessem se libertado para me perseguir pelas trevas da noite. E eu, mergulhado em um pesadelo sem fim, sabia que jamais encontraria paz enquanto os mistérios daquela lanchonete continuassem a me assombrar. À medida que eu afastava-me da lanchonete, a noite envolvia-me em seu manto escuro. E o peso dos segredos que eu testemunhara parecia pesar ainda mais em meus ombros. Cada passo que eu dava ecoava na solidão das ruas vazias, enquanto a sensação de ser seguido crescia como uma sombra faminta atrás de mim. Olhava para trás constantemente, mas as ruas permaneciam desertas, e apenas o murmúrio distante dos ventos noturnos parecia acompanhar-me. A cidade grande, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha, agora revelava-se como um labirinto de mistérios não resolvidos, onde cada esquina escondia segredos insondáveis. Ao chegar em casa, a sensação de alívio momentâneo era logo substituída pela inquietação que se instalava em meu peito. Sabia que não encontraria descanso enquanto não desvendasse os segredos que a lanchonete guardava tão zelosamente. No silêncio da minha morada, os sussurros da noite pareciam ganhar vida, ecoando as vozes inquietantes que havia escutado nos corredores sombrios do estabelecimento. Cada sombra projetada pelas luzes da rua transformava-se em uma figura sinistra, alimentando meus medos mais profundos. Decidi, então, que não descansaria até desvendar o mistério que envolvia aquela lanchonete. Pesquisei incansavelmente sobre o histórico do local, vasculhando os arquivos da cidade em busca de pistas que pudessem lançar luz sobre o que realmente acontecia nos bastidores daquele estabelecimento sombrio. Encontrei relatos antigos, histórias de desaparecimentos misteriosos e rumores sobre atividades suspeitas que ocorriam durante a noite naquela área da cidade. Os cabelos da minha nuca se eriçaram ao ler sobre casos não resolvidos que tinham alguma ligação com a lanchonete, alimentando ainda mais minha determinação em desvendar a verdade. Decidi, então, confrontar meu supervisor, em busca de respostas que ele parecia tão disposto a esconder. Mas, quando cheguei à lanchonete naquela noite, encontrei o local completamente abandonado.
como se todos os vestígios de atividade tivessem desaparecido sem deixar rastro. Agora, permaneço na encruzilhada entre a luz e a escuridão, entre a verdade e o mistério, sem saber ao certo o que aguarda-me adiante. Mas uma coisa é certa: a lanchonete e seus segredos sombrios ainda assombrarão meus sonhos, até que eu encontre as respostas que tanto busco. Relato 2. A Sombra da Noite. O enigma do novo funcionário da lanchonete. Meu nome é Luke, e eu nunca imaginei que um simples trabalho em uma lanchonete pudesse se transformar em um pesadelo tão surreal. Tudo começou com a chegada de um novo funcionário. Alguém tão misterioso e reservado que fazia o ar ao seu redor vibrar com uma estranha sensação de desconforto. Desde o momento em que ele entrou pela porta da lanchonete, algo parecia errado. Seus olhos, profundos e vazios, sondavam o ambiente com uma intensidade perturbadora, como se estivesse sempre à procura de algo que só ele podia ver. E sua presença, quase tangível, parecia pesar sobre nós como uma sombra sinistra. Enquanto os dias passavam, meus colegas de trabalho e eu começamos a notar mudanças sutis em nosso próprio comportamento. Pequenos lapsos de memória, sensações de vertigem inexplicáveis e um constante sentimento de paranoia pareciam nos envolver, como se estivéssemos presos em um sonho ruim do qual não podíamos acordar. Os desaparecimentos começaram logo em seguida. Primeiro foi o Jack, o rapaz do turno da manhã, que simplesmente deixou de aparecer no trabalho sem deixar rastros. Depois, foi a vez da Megan, a garçonete do balcão, desaparecer misteriosamente durante o expediente, deixando apenas um rastro de perguntas sem resposta. À medida que o número de desaparecimentos aumentava, uma sensação de medo e desconfiança se instalava entre nós. O novo funcionário, com sua aura enigmática e perturbadora, parecia ser o epicentro de todo o caos que se desenrolava ao nosso redor. Mas quanto mais tentávamos desvendar o mistério que o cercava, mais ele parecia escapar de nossos dedos. O gerente da lanchonete, Sr. Fitzgerald, parecia cada vez mais distante e distante. Suas ordens eram dadas com uma voz trêmula. Seus olhos evitavam encontrar os nossos, como se ele próprio estivesse sob algum tipo de influência do novo funcionário. Havia rumores entre os funcionários de que o Sr. Fitzgerald estava agindo de forma estranha desde a chegada do novo colega, alimentando ainda mais as suspeitas que pairavam sobre ele. Enquanto tentávamos desvendar o mistério por trás do funcionário novo, pesquisas discretas foram realizadas, e as fofocas corriam soltas nos bastidores da lanchonete. Alguns diziam que ele vinha de uma cidade distante. Outros falavam sobre sua estranha habilidade de desaparecer misteriosamente nos momentos mais oportunos. As teorias eram muitas, mas as respostas, poucas. Aos poucos, as pessoas começaram a adoecer. Primeiro foram apenas sintomas leves, como dores de cabeça e náuseas, mas logo se transformaram em doenças mais graves e incapacitantes. A pergunta que ecoava em nossas mentes era: seria o novo funcionário o responsável por esses males? Ou seria apenas o clima sombrio e opressivo que envolvia a lanchonete? Enquanto eu olhava para o novo funcionário, com seus olhos vazios e sua expressão enigmática, senti um arrepio percorrer minha espinha. Sabia que a resposta para nossas perguntas estava diante de nós, mas também sabia que desvendar esse mistério poderia custar-nos mais do que estávamos dispostos a pagar. À medida que os dias se arrastavam, a tensão na lanchonete atingia níveis quase insuportáveis. Os funcionários, antes unidos em sua missão diária de servir hambúrgueres e batatas fritas, agora estavam divididos pelo medo e pela desconfiança. Cada olhar trocado entre nós era carregado com a angústia de não saber em quem confiar. Enquanto isso, o Sr. Fitzgerald parecia cada vez mais distante e distante. Suas ações e decisões desconcertantes apenas alimentavam nossas suspeitas de que algo estava terrivelmente errado. E o novo funcionário, com sua presença sinistra e seu comportamento enigmático, continuava a pairar sobre nós como uma sombra ameaçadora. As fofocas se espalhavam pelos corredores da lanchonete como um fogo incontrolável, alimentando-se do medo e da incerteza que se instalavam em nossos corações. Alguns diziam que o novo funcionário era, na verdade, um ser sobrenatural. Um espectro das trevas que se alimentava da energia vital dos que ousavam cruzar seu caminho. Outros insistiam que ele era apenas um serial killer, um predador humano que se escondia por trás de uma máscara de normalidade. Enquanto isso, os desaparecimentos continuavam. Mais e mais funcionários sumiam sem deixar vestígios,
deixando para trás apenas a lembrança de suas presenças fantasmagóricas na lanchonete. E à medida que o número de vítimas crescia, o pavor que nos consumia era quase palpável. Decidimos investigar por conta própria, em busca de respostas que pareciam cada vez mais distantes. Vasculhamos os pertences do novo funcionário. Procuramos por pistas em seus hábitos e comportamento. Mas tudo o que encontramos foram mais perguntas sem resposta. Cada vez mais, eu me perguntava se algum de nós conseguiria escapar do destino sombrio que parecia nos esperar. Enquanto a luta pela sobrevivência se intensificava, a lanchonete tornou-se um campo de batalha, onde o bem e o mal se enfrentavam em uma guerra silenciosa e implacável. E no centro dessa tempestade de medo e desespero, estava um novo funcionário, cuja verdadeira natureza permanecia envolta em mistério, como uma sombra que se recusa a se dissipar. Enquanto tudo isso acontecia, trocávamos mensagens em chats no Instagram, Facebook e WhatsApp, tentando entender o que estava acontecendo. Porém, durante nossas conversas na madrugada, coisas estranhas começaram a acontecer nas plataformas. Mensagens sendo apagadas, imagens distorcidas surgindo do nada, e uma sensação constante de que estávamos sendo observados. Esses incidentes só aumentavam nosso desconforto e nos deixavam ainda mais paranoicos. Enquanto isso, o Sr. Fitzgerald tentava explicar os desaparecimentos com folgas compensatórias e transferências repentinas dos funcionários que sumiam misteriosamente. Suas explicações pareciam cada vez mais insuficientes diante da gravidade da situação, e muitos de nós começamos a desconfiar de suas intenções. Apesar de nossos esforços para desvendar o mistério, o novo funcionário continuava a nos escapar. Ele parecia estar sempre um passo à frente, manipulando nossas mentes e espalhando o caos por onde passava. A cada dia que se passava, ficava mais claro que estávamos lidando com algo além de nossa compreensão. Eventualmente, chegou o momento em que não pudemos mais ignorar a gravidade da situação. Com o aumento dos desaparecimentos e os incidentes estranhos nas redes sociais, ficou claro que estávamos enfrentando algo muito além de um simples serial killer ou uma coincidência. Havia uma força sinistra agindo sobre nós, uma presença que não podíamos entender nem controlar. Eu sabia que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Então, aproveitando uma oportunidade de transferência para outra filial da lanchonete, decidi deixar para trás aquele lugar assombrado por mistérios sombrios. Mas mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, não consigo escapar completamente da sensação de que o mal que encontramos naquela lanchonete ainda está lá fora, à espreita nas sombras, esperando por sua próxima vítima. Não desperdicem a chance de se aprofundar ainda mais na escuridão. Confiram os links na descrição deste vídeo, onde oferecemos insights adicionais e recursos para ajudá-los a navegar pelos mistérios macabros que habitam entre nós. Lembrem-se de deixar um like, compartilhar seus pensamentos nos comentários e espalhar o terror compartilhando este vídeo com aqueles que anseiam por contos do desconhecido. E se você tiver sua própria história ou encontro arrepiante, não hesite em enviá-lo para nosso Instagram, @narrator_TheDarkWalker. Até nos encontrarmos novamente, que as sombras os protejam.